Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos responder algumas questões da prova que ocorreu na cidade de Piraí, no ano de 2019. E a responsável por essa prova foi a Banquiban, que será a mesma, que estará realizando, a prova do nosso concurso aqui na Prefeitura de Caruaru. Então, essa primeira questão, ela traz o seguinte: considere o gráfico da função f de x igual a x mais b abaixo. Então, nós observamos o gráfico, que é uma reta, tá? Então, de acordo com o gráfico, e até mesmo pela lei de formação dessa função, conseguimos perceber que aqui é um caso de uma função afim, tá? E o que o comando da questão traz para a gente? O valor de a sobre b menos b sobre a é. Então, com isso, nós percebemos que temos que encontrar o valor de a e o valor de b, certo? Então, precisamos lembrar do seguinte, ó. O ponto, que o gráfico intersecta, ou corta, o eixo y, tá? Vai ser o nosso valor de b, tá? É aquele valor que quando x vale zero, é o valor que a nossa função assume, tá? Então, com isso, nós já temos que b é igual a menos 6, tranquilamente, certo? E a partir desse outro ponto aqui, que está marcado no nosso gráfico, que é o valor 3, conseguimos perceber que é justamente o valor que o gráfico corta o eixo x. Então, com isso, nós vamos ter a raiz da nossa função. E se 3 é a raiz da nossa função, significa que nesse ponto, ou então visivelmente mesmo, a gente consegue perceber que nesse ponto, quando x vale 3, y, ou a nossa função, está valendo zero. Então, conseguimos encontrar um par ordenado, x valendo 3 e y, ou a nossa função, valendo zero. E a partir disso, nós vamos conseguir agora encontrar o valor de a. Então, f de x igual a x mais b. Então, f de x valendo zero, nós vamos ficar com 0 igual a x está valendo 3. Então, vamos ficar com 3a. b é igual a menos 6. Então, menos 6. Daí, nós vamos ter o seguinte, então, que 3a é igual a 6. Então, consequentemente, a é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2, certo? Então, temos o valor de a, temos o valor de b. Vamos substituir no que a questão trouxe para nós. Então, a sobre b. Então, eu vou ter 2 dividido por, ou sobre, menos 6. Isso, menos b sobre a. Então, eu vou ter menos 6 sobre 2. Tá? Resolvendo, sinais diferentes, a divisão sabemos que fica negativo. Então, simplificando a fração, ficamos com 1 terço, menos 1 terço, Esse menos, altera o que vem depois. Então, mais, quando eu divido 6 por 2, eu fico com 3. Daí, resolvendo, tirando o nosso velho MMC, ou resolvendo essa soma de fração aqui, com denominadores diferentes, nós vamos chegar no seguinte, Meu novo denominador é 3, fico aqui com menos 1, divido, multiplico. Divido, multiplico de novo, 3 dividido por 1 é 3, vezes 3, eu chego em 9, não é isso? Então, eu tenho aqui, menos 1 mais 9. Isso é igual a 8 terços. E aí, com isso, eu confirmo, que a resposta, é o nosso item C. Tá bacana? Então, vamos para a próxima. Então, essa segunda questão diz assim, Renata não sabia responder a 4 questões de uma prova de matemática, cada uma com 5 opções, e decidiu marcar as respostas aleatoriamente. Então, a probabilidade de Renata ter acertado essas 4 questões corresponde ao seguinte percentual. Falou em probabilidade, então, questão relacionada à probabilidade. Então, o que a questão diz para a gente? Foram 4 questões, na prova. Tá? Então, vamos ter aí 4 probabilidades, E aí, vamos ter, cada uma com 5 opções. O que é que isso significa? Esse 5 é o meu espaço amostral para cada uma das questões.
Então, a questão só quer a probabilidade dela ter acertado todas as questões. Então, o que é que isso significa numa linguagem, né, corrente? Seria ela acertar a primeira, e acertar a segunda, e acertar a terceira, e acertar a quarta. E aí, se a gente lembrar, esse i dá a ideia do princípio multiplicativo. Então, nós vamos estar multiplicando essas probabilidades, né, para chegar no nosso resultado final. Então, qual é a probabilidade dela acertar a primeira questão? Se são 5 opções, só uma está certa, então ela tem uma chance em 5. Lembrando, o que é probabilidade mesmo? É o que eu quero dividido pelo meu total, tá? E aí, pelo princípio multiplicativo, então fica vezes. Acertar a segunda, então também será 1/5. Acertar a terceira, mais 1/5. E acertar a quarta, mais 1/5, né? Então, vezes, certo? Então, fico com 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Tá? Aqui nada mais é, né, do que 5 elevado a 4. Ou então multiplicando, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. E aqui em cima, o próprio 1. Só que o que é que a gente percebe? O nosso resultado está em percentual. Tá? Então, tem algumas formas que podemos chegar no cálculo, né, desse percentual. Se eu escolho a forma, né, mais direta, né, mais, enfim, que a gente consegue perceber mais obviamente, é dividir, né, 1 por 625. Quando a gente realiza aí essa divisão, a gente vai chegar em 0,0016, só que ainda isso não é porcentagem, né, é um número decimal. Para eu transformar um número decimal em porcentagem, basta que eu multiplique ele por 100. E aí multiplicar por 100 é muito fácil, né? Só se deslocar a vírgula, né? Sempre para a direita a quantidade de zeros. Então, vou deslocar 2 zeros, né? 2 casas decimais. Então, pararia aqui, né? Antes do 1. Então, com isso eu chego, né? Que em forma percentual, essa probabilidade é igual a 0,16%. E tá aí para a gente matar. É o nosso gabarito, né? É o nosso item B, tá? A terceira questão traz o seguinte, né? Os zeros da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c são menos 2 e 1. Se bxy é o ponto de mínimo de f de x, as coordenadas de b são iguais a... Então, vamos lá. O que é que a gente percebe aqui nessa lei de formação? Já percebemos que é uma função quadrática, né? E aí a questão nos dá os zeros da função. O que é que são esses zeros? É os valores das nossas raízes, né? Aquele nosso famoso x', x2', tá? E daí a questão fala também que bxy é o ponto de mínimo. E aí precisamos lembrar daqueles conceitos, né? Ponto de mínimo, ponto de máximo. Então, essa coordenada aqui vai estar relacionada com o vértice da nossa parábola, certo? E por que ponto de mínimo mesmo? Porque o nosso A é positivo, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, a lei de formação, né, dessa função, só que eu já conheço as raízes. Então, aqui é mais interessante a gente usar o quê? A forma fatorada de uma função quadrática, que vai ser dada por A x menos x' multiplicado por x menos x duas linhas. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu preciso do valor de A, de B e de C para eu chegar nas coordenadas do meu vértice, né? Desse B aqui que está representando o meu vértice, já que é o ponto de mínimo. Então, a gente vai ficar aqui, ó. F de x igual a vale ao meu A, né? Então, A, que está valendo 1, né? Aqui eu fico com quem, então? X menos x', que é menos 2. Então, mais 2. E x menos 1. Perfeito. Certo? Então, o que é que acontece aqui, ó? F de x, então, ó, vai ser igual. Quando eu realizar, né,
toda essa multiplicação aqui, x mais 2 vezes x menos 2, né? A gente vai realizar a distributiva. Então, a gente chega em x ao quadrado menos x mais 2x menos 2. Continuando aqui a nossa conta, eu chego que x ao quadrado menos x mais 2x é igual a mais x menos 2. Certinho? Então, aqui, ó, é a lei de formação para essa função. Aqui tem essas duas raízes. Beleza? Mas a questão que é o que mesmo? Que é as coordenadas do meu vértice, né? Que está sendo representado aqui pelo B. Então, a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Eu vou ter x do vértice sendo igual a quem? A menos B sobre 2A. E o y do meu vértice é igual a menos delta dividido por 4A. Certo? Então, agora eu já tenho um valor para B, eu já tenho um valor para A, eu já tenho um valor para C, tá? Então, agora, basta que a gente, né, substitua esses valores. Então, quem vai ser meu x do vértice? Ó, rapidinho aqui, ó. Será o menos, que é da fórmula. B está valendo 1. E 2 vezes A, só que A está valendo 1. Então, eu já sei que x do vértice é apenas menos 1 meio. Aí, se a gente vai para as alternativas, temos duas opções só, né? Já descartaríamos duas, né? 50% aí de chance. Só que vamos continuar, né? Então, quem vai ser meu y do vértice? Quem vai ser delta, né? Então, vou ter aqui menos. Quem é delta? B ao quadrado. Então, eu tenho 1 ao quadrado. Continua sendo 1. Menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho menos 4 vezes 1 é o próprio menos 4. Vezes menos 2, eu chego em mais 8, tá? E aí, dividido por 4 vezes 1, que é o próprio 4. Daí, então, ó, o meu y do vértice vai ser igual, ó, 1 mais 8 é 9. Então, fico com menos 9, tudo isso sobre 4. Então, tá aí as minhas duas coordenadas, tá? Então, x do vértice é igual a menos 1 meio, y do vértice é igual a menos 9 quartos. Então, entre A e C, só pode ser o item A. Fechou? Então, seguindo a sequência, né, vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão traz o seguinte, ó. Considere a função g de reais em reais, né, definida por g de x igual a 4x mais 1 sobre 7. E aí a questão que é o seguinte, né, o resultado de g de 5 menos g a menos 1 de 3, ou seja, da função inversa, né, de 3 é... E tá aqui os nossos resultados. Então, a gente tem duas opções. A gente pode achar logo esse g de 5, não é isso? Então, se g de x é igual a 4x mais 1 sobre 7, então g de 5 será igual a 4 vezes 5 mais 1, tudo isso dividido por 7. Então, nós vamos chegar aqui em que? Ó? G de 5 será igual, então, ó, a 20, né? Isso mais 1, 21, tá? 21 dividido por 7. Então, eu chego que g de 5 é igual a 3. Tranquilo aí? Agora, a gente precisa lembrar, né, dos conceitos relacionados à função inversa, né? Ou a inversa de uma função. Então, nós teríamos aqui, né, g a menos 1, né? Enfim, vamos fazer a inversa, né, dessa função aqui. Então, se a gente lembrar lá daquele passozinho, né, aquele passo a passo que nos é ensinado, então a gente precisa lembrar que o que é que a gente faz? Troca x por y, né? Depois a gente vai e isola o y da mesma forma, tá? Então, o g de x está representando o nosso y. Então, se eu vou trocar x por y, então no lugar de g de x eu vou colocar apenas o x. E onde tem x, ó, na minha função original, eu troco por y. Então, eu vou ficar com 4y mais 1, tudo isso dividido por 7. Nossa missão agora aqui é isolar o y. Então, vamos fazer de tudo para isso, certo? Posso passar esse 7 para cá multiplicando e esse 1 que está somando, ó, subtraindo. Então, eu vou ficar com 7x menos 1 igual a
4y, tranquilamente, certo? Então, com isso, eu vou ter, ó, que y, então, vai ser igual a 7x menos 1 dividido por 4, não é isso? Então, aqui é a minha função inversa. Esse y aqui está representando a minha g a menos 1, né? A inversa da minha g de x. Tranquilo aí? Só que aqui a questão quer que a gente calcule quem? De 3, né? A g a menos 1 é de 3, a inversa no ponto 3. Então, no lugar de x aqui, ó, eu vou trocar por 3. Então, eu vou ficar com g a menos 1 de 3, ó, vai ser igual a 7 vezes 3 menos 1, tudo isso dividido por 4, né? Então, daqui a gente vai ter o quê? Ó? 7 vezes 3, 21. 21 menos 1 é 20. E 20 dividido por 4 é igual a 5, tá? Então, o valor aqui dessa inversa, né? No ponto 3 é igual a 5. E aí, o que é que a questão quer da gente? G de 5 menos G, a menos 1, né? De 3. Então, eu fico com quem, ó? 3 menos 5, isso é igual a menos 2. Tranquilo aí? Quando a gente vem para o nosso gabarito, né? É o nosso item A. Perfeito? Então, vamos lá para a quinta questão. Então, a questão traz o seguinte, né? O determinante da matriz. A gente já se depara aqui com uma matriz, né? 3 por 3, tá? Então, aqui tem algumas opções. Algumas pessoas responderiam essa questão pela regra de Vandermonde, tá? Mas eu vou responder ela pelo método tradicional, que é a regra de Sarrafos, tá? Então, o que é que a gente faria aqui, né? A gente repetiria essas duas colunas, não é isso? Então, fazendo aqui a repetição dela, né? A gente colocaria aqui do ladinho, tá? E aí, quando a gente colocasse aqui, né? Ia ficar 0,001, 0, vírgula, né? 002, perfeito? Aqui teria 1, aqui teria 1, aqui teria 10 a menos 6 e aqui 4 vezes 10 a menos 6, tranquilamente, tá? Faríamos, né, aquela jogadinha, tá? Esse vezes esse, né, assim? Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Colocaríamos aqui os resultados, não é isso? Ficamos com 0,001 vezes 1, que é o próprio, né? Não vai fazer diferença, é um elemento neutro da multiplicação. Então, fico apenas com 9 vezes 10 a menos 6. Mais, não é isso? 0,002 vezes 1 de novo, não preciso colocar, 10 a menos 6. Mais 0,003 vezes 1, tá? Vezes 4, é isso? Vezes 10 a menos 6. Tranquilo aí, tá? Agora vamos fazer o contrário, né? Então, faríamos aqui, ó, o 0,02, esse vezes esse, né? Isso vezes esse, voltando, né? A volta. Esse vezes esse vezes esse, tá? Então, da mesma maneira, só que o que acontece? Vem um sinal de menos. Então, eu fico com 0,002 vezes quanto? Vezes 1 é o próprio. Então, vezes 9 vezes 10 a menos 6. Tranquilo aí? Mais, né? Aqui dentro do parênteses é mais. O menos a gente já botou aqui para compensar. Então, 0,001 vezes 1 é o próprio. Então, vezes 4 vezes 10 a menos 6, tá? E agora essa última aqui para finalizar, mais, né? 0,003 vezes 10 a menos 6. Tranquilo aí? E agora vamos fazer o seguinte, para facilitar logo nossa conta. Vamos somar esses, né? Depois somar esses e realiza a nossa subtração. Tá? Então, fazendo aqui, ó, 0,01 vezes 9 vai dar 0,009, tá? E mantenho aqui a minha potência de 10.
E aí 0,009, ó, mais 2, ó, somos só os finais, ó. 2 mais 9 vai dar 11. Então, aqui eu já tenho 0,011. Mais 3 vezes 4 é 12. Então, aqui eu fico com 0,012. E aí, quando eu somo 0,012 com 0,011, eu chego em 0,00, né? 23. Só que ainda eu tenho a minha potência de 10. Então, vezes 10A menos 6. Menos, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora com esses valores que está dentro do parêntese. 2 vezes 9 eu chego em 18. Então, eu fico com 0,018. Mais, né? 1 vezes 4 vai ser 4. Então, aqui eu tenho 0,04. Mais 3, não é isso? Então, eu fico com 4 mais 3 é 7. 7 mais 18 vai ser igual, então, a 0,025. E mantenho, né? Repita a minha potência de 10. 10 a menos 6. E aí, com isso, as potências de 10, né, continuam iguais, né? São iguais, os expoentes e tudo mais. Então, basta aqui agora que eu subtraia 0,023 menos 0,025, isso vai ser igual a menos 0,002, tá? Só que isso aqui ainda é vezes 10 a menos 6. Tranquilo aí? Só que o que é que acontece? Quando a gente vai para as alternativas, nenhuma delas está 0,002. Então, a gente precisa transformar isso aqui, né, em uma potência de 10 também. E aí, lembrar de notação científica, lembrar de todas aquelas regrinhas. Beleza? Se a minha vírgula, ó, vai vir para a direita, certo? Então, o que é que vai acontecer com o meu expoente? Ele é um expoente negativo. Então, essa vírgula ela precisa vir parar aqui no finalzinho do 2. Ó. Então, vou me deslocar quantas casas decimais? Ó? 1, 2, 3, tá? Então, aqui seria a mesma coisa que eu escrever, ó, menos 2 vezes 10 a menos 3. Só que ainda tenho vezes quem? 10 a menos 6. E aí, ó, multiplicação de potências de base iguais. Repito a minha base e somos meus expoentes. Menos 3 mais menos 3 é igual a menos 9, tá? Com isso, a gente percebe que o nosso gabarito aqui certo, né? O nosso item certo é o item B. Show?